Fala, meus amigos concurseiros. Olha só, hoje eu vou trazer um assunto de fundamental importância, inclusive que já caiu na prova da Polícia Civil de Santa Catarina, no cargo de delegado, que foi a respeito dos sistemas de valoração da prova no Código de Processo Penal. Então, existem três, eu vou logo direto no assunto. Olha só, são três os sistemas de valoração que existem, que no caso é o sistema da prova tarifada, o sistema da íntima convicção e, por último, o sistema da persuasão racional do juiz. Inclusive, as doutrinas também atribuem o nome não somente de sistemas, mas também de princípios, né? Princípios de valoração da prova. Então, vamos iniciar com aquele que é adotado pelo Código de Processo Penal brasileiro. Olha só, o que é adotado pelo Código de Processo Penal brasileiro é o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento do juiz, que há a previsão no artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz formará a sua convicção baseando-se na sua livre apreciação sobre a prova produzida no contraditório judicial. Ou seja, o juiz ele fundamenta de acordo com um caso concreto e baseando-se na sua persuasão racional. Veja bem, aqui não há uma hierarquia tarifada de provas, uma que vale mais em detrimento da outra. Não, aqui o juiz ele observa o caso concreto, observa as provas produzidas e valora, dando mais ênfase conforme a sua livre apreciação sobre aquela prova produzida no processo judicial. Mas veja bem, aqui, além de ele valorar, de acordo com a sua livre apreciação a prova, ele deve fundamentar a sua decisão de acordo com a prova que foi produzida. Ou seja, apesar de que ele ter esse livre convencimento a respeito da prova, mas ele tem também que motivar a sua decisão de acordo com a prova produzida e com a lei. Inclusive, é importante salientar que o artigo 155 do Código Processual Penal afirma que o juiz ele não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente nas provas produzidas durante a investigação, ou seja, durante o inquérito policial, posto que as provas que ali são produzidas têm um contraditório mitigado. No entanto, é importante também destacar que há exceções a essa regra, de que ele pode sim se basear, mesmo dentro do inquérito policial da fase pré-processual, mesmo com um contraditório mitigado, ele pode se basear naquelas provas que são denominadas de provas cautelares, não repetitíveis e provas antecipadas. Essas, sim, ele pode se fundamentar. Bom, superado esse ponto, então nós podemos passar para o segundo tópico, que é a respeito de um sistema do princípio da prova tarifada. O que seria a prova tarifada? Prova tarifada é a certeza moral do legislador. O legislador ele atribui um score, uma pontuação, ele dá ênfase para uma prova em detrimento de uma outra prova. Então, poderíamos dizer que essa prova aqui produzida tem mais valor do que uma outra determinada prova. Então, a prova tarifada é uma prova que já possui um valor antecedente. De forma didática, para ilustrar um exemplo do que seria a prova tarifada, nós poderíamos afirmar a respeito de que para gerar a extinção da punibilidade é necessário que se demonstre, que entregue a certidão de óbito para provar que há o óbito de alguém, para que dessa forma o agente tenha o direito da extinção da punibilidade.
Um outro exemplo também que a doutrina traz é a indispensabilidade do exame de corpo de delito nos crimes não transeuntes. São aqueles crimes que deixam vestígios. Ou seja, nos crimes que deixam vestígios, há necessidade de produção da prova, do exame de corpo de delito, para então que seja produzido aquela prova de que alguém, por exemplo, sofreu uma lesão corporal. Então, esse seria um exemplo. E por fim, nós temos o sistema ou princípio da íntima convicção. Nada mais é do que o juiz ter a certeza moral de que aquele fato ocorreu baseando-se naquela prova que foi produzida. E um exemplo disso é aquele do artigo 487 do Código de Processo Penal, onde há previsão de que o júri ele poderá votar de forma baseando-se na sua íntima convicção. Ou seja, mesmo que as provas produzidas digam que o réu ele praticou o crime, o júri ele pode absolver ou condenar o réu. Inclusive, um exemplo é a absolvição por clemência. Bom, se você gostou desse vídeo, se for de relevância para os seus estudos, veja só, deixa aquele like. Se você quiser baixar a aula completa a respeito desse assunto, é só acessar o meu Instagram. Vou deixar o link aqui abaixo para você fazer o download gratuitamente lá no meu Instagram. Então, um forte abraço, que Deus abençoe a caminhada de vocês rumo à aprovação. Valeu, até mais!